Tudo bem com vocês? Estão tudo bem? Nessa manhã tão maravilhosa, nessa tarde ou nessa noite? Não sei qual hora vocês estão assistindo a aula, certo? Nessa manhã tão abençoada, nesse dia maravilhoso, queremos agradecer a Deus por mais um dia que se inicia ou que está terminando, certo? Hoje, nossa aula, certo? Com esse livro aqui da BNCC, certo? Nossa aula de geografia, certo? Nós vamos fazer apenas vamos dizer assim, uma revisão daquilo que a gente já trabalhou, porque a BNCC ela vem só complementar os assuntos do nosso material didático, certo? Nesse livro aqui, na página 31, nós vamos trabalhar os componentes da natureza, certo? Já trabalhamos no livro didático e nós vamos trabalhar agora com o livro da BNCC. Vamos complementar. A professora já deu essa aula. Já. A tia Marta também já. Mas a gente estamos complementando. Isso aqui são atividades complementares já para você não esquecer. Nós, nosso cérebro, ele tem a tendência a esquecer das coisas. Então, se você não estiver alimentando ele com conhecimento, relendo o que você aprendeu, estudando novamente, você vai esquecer. Então, nós temos que estar relembrando as atividades para que a gente possa não esquecer de nada, certo? Então, vamos lá. Os componentes da natureza. Em qualquer lugar da Terra, onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer que ele contém, onde se encontra, como se apresenta uma paisagem, quais as mudanças do tempo, como são as águas e como ele pode agir diante de tudo isso, certo? Ou disso tudo. Ou seja, nós, como seres humanos, seres vivos, nós ocupamos um lugar, certo? O ser humano, ele ocupa um lugar no espaço. As plantas ocupam o seu lugar. Os animais, como seres vivos, também ocupam o seu lugar. Então, nós somos componentes da natureza. Aí, continuando o texto. Para isso, ele precisa saber sobre orientação, então já falamos em outras aulas, que é se orientar, o relevo, as águas, o clima, a vegetação, a ação do ser humano na natureza. Quando ele fala de orientação, é para dizer se é manhã, se é tarde, se é noite, certo? Direita, esquerda, orientação. Quando ele fala de relevo, é a ação do relevo da terra, como é a montanha, é uma planície que é mais baixa, como é que é o relevo. Quando ele fala das águas, é para dizer se é um rio, uma lagoa e as demais coisas. O clima, se está quente, está frio, como é que está o clima hoje? Está nublado, está muito quente, está muito frio, isso é o clima. E a vegetação são as variedades de plantas, E, diante de tudo isso, a ação do homem. O que é a ação do homem? O que o homem faz? Ele está ajudando? Ele está atrapalhando? Ele está contribuindo de alguma forma? Então, tudo isso faz parte da ação do homem na natureza. Vamos aqui. Nós já estudamos sobre recursos naturais. O que são recursos naturais? Relembrar. São os elementos que estão na natureza, à disposição do homem, e são utilizados para a sua sobrevivência, o seu bem-estar e conforto. Ou seja, o que é um recurso natural? É aquilo que a natureza nos oferece: sol, a água, os animais, os vegetais, o nosso ar que nós respiramos. Tudo isso é oferecido por quem? Pela natureza. Então, tudo isso aqui que nos oferece é chamado de recurso natural. A luz e o calor do sol, a água, o sol, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza, certo? Então, tudo que é natural, tudo que é recurso natural, o homem não cria, ele apenas usa. A natureza oferece, certo? Não é criado pelo homem, não é artificial, é natural. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito, certo? Continuando na página 31. Outros, como petróleo, diamante, são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta, certo? Então, não é todos os lugares que tem diamante, não é em todo lugar que tem petróleo. Aqui no Brasil,
recentemente, né, não faz muito tempo, achou-se o pré-sal, que é um tipo de petróleo. Né? Antigamente não se ouvia falar em petróleo no Brasil, hoje já tem. Né? Mas na Arábia Saudita, os países, né, mais distantes, como a Arábia Saudita e outros lugares, tem petróleo. Certo? Tem mais facilidade de ter petróleo. Ok? Aí, pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Dele retiramos alguns minerais como o ouro, o ferro, a prata, a bauxita e as pedras preciosas. Ou seja, em alguns lugares existem vários tipos de pedra, né? Tem a mármore, tem outros tipos também, ok? Então, esse tipo aqui é o mais comum, que é o ouro, o ferro, a prata, a bauxita e as pedras preciosas. São pedras preciosas, ok? Encontradas aqui no Brasil. Aí, continuando na 31, esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia. Como esses materiais, né, é usado como matéria, por exemplo, para fazer essa aliança aqui, foi usada o ouro, certo? É uma pedrinha que eles acharam. Então, eles levam para o ourives, né, que é o que transforma, e derrete e faz esse formato de aliança. Ele não foi encontrado do jeito que está aqui na natureza, é diferente. Né? O diamante é uma pedra bruta, ela tem que ser lapidada, ou seja, tem que ser polida para aparecer aquele brilho, certo? Então, nosso Deus encontrou a matéria-prima para ser utilizada. O ferro, para fazer, por exemplo, as pernas da cadeira de vocês, foi levado também o material para a indústria e fabricado a peça, certo? Aí, continuando aqui, esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis à vida das pessoas na Terra. A partir da bauxita, por exemplo, é produzido o alumínio, que é importante para a indústria. Ou seja, na casa você deve ter uma panela, uma tampa, aqueles copos de alumínio, certo? A colher, elas são levadas a bauxita, que é transformada, né, nesses utensílios. Você não chega lá e encontra a panela já na natureza, não. É o material, matéria-prima, que é levado para a indústria transformar. Para quem não sabe, para transformar uma panela, eu já vi fazendo, é um aro. Eles fazem tipo um aro, coloca numa máquina e a máquina vai derretendo, moldando a panela, certo? É uns círculos desse tamanho assim, ou maior, depende do tamanho da panela, certo? E ele vai formando aquele formato da panela, dando formato no caso. O ferro está presente em diversos objetos do nosso dia a dia e é necessário para a fabricação de aço e de automóveis, por exemplo. Ou seja, você encontra a matéria-prima no ferro, você leva para a indústria automobilística e transforma nas peças do carro e depois o carro é formado. Você não vai encontrar o carro formado na natureza, não. Vai encontrar a matéria-prima e lá é levado para a indústria para ser transformado nas peças e das peças você vai juntando e formando, tipo um quebra-cabeça, vai formando para formar o carro. No caso, a peça final que seria o carro. Conheça alguns minerais que retiramos do solo: pedra semi-preciosa, o ferro e a argila. A semi-preciosa é aquela que não é tão preciosa, ela é semi, é um pouco menor, o valor é menos, certo? O ferro é essa pedra aqui, ó, olha, no formato de uma pedra, uma rocha, a argila, e aqui a argila semi-preciosa, que vai ser lapidada. Olha como ela não tem brilho nenhum, mas quando ela é lapidada, ela fica com um brilho, né, enorme, ok? Sabemos da importância de todos esses recursos naturais, por isso é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Se eles acabarem, será muito difícil para o homem continuar vivendo. A sobrevivência dos seres vivos depende dos recursos naturais existentes, ou seja, o recurso natural ele nos oferece várias maneiras de sobrevivência na Terra. Aí é preciso ter responsabilidade, usar com responsabilidade. Só que o homem, quando eu falo homem, é a humanidade, por exemplo, se ele achar uma pedra vamos dizer, de ouro, assim, um local que tem ouro, ele vai começar a cavar, até achar mais. E aí vai degradando o solo, vai destruindo aquela parte natural que é o solo. Então, quanto mais ele acha, mais ele quer. Ele não pensa na natureza, ele quer destruir. Ele não vai pensar que amanhã ele vai querer obter algum recurso natural, ele não vai ter. Infelizmente ele não vai ter, porque quando ele agride a natureza,
a natureza se defende. E como é que ela se defende? Atacando de alguma forma o ser humano, certo? E de alguma forma ela vai retribuir, certo? As consequências serão catastróficas para ele. Por quê? Porque, por exemplo, o mar ele é vivo, dizem que ele é vivo. Por quê? Quando ele tenta invadir a área do mar, fazendo barragem, chega um tempo que o mar se revolta e ele destrói aquilo que o homem construiu. Ah, é culpa da natureza. Não, é culpa do homem que invadiu o espaço que era da natureza, certo? Para você entender um pouquinho melhor. Na página 32, diz assim como existem as regras de convívio social, existe regra de bom convívio com a natureza. Ou seja, eu sempre digo isso para vocês. Vocês cuidam da natureza, a natureza vai cuidar de vocês. Se vocês maltratam a natureza vai maltratar vocês. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro com mais saúde ou não. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, como o lixo, por exemplo. Ou seja, o lixo produz poluição ambiental. Isso também traz consequências seríssimas, né, para o nosso convívio com a natureza. A natureza possui seus recursos de forma limitada. O consumo da água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando desperdício. Isso sempre está passando nas mídias sociais, ou na televisão, ou no noticiário. Vamos economizar. Ah, tia, mas choveu tanto. Gente, mas infelizmente a água houve esse acúmulo de água, mas não é bem aproveitada. Ela não há aquele acúmulo, vamos dizer, responsável. Não há. Infelizmente essa água toda vai para o esgoto, ou seja, é poluída. Não há aquele cuidado de acúmulo de água, certo? Se houvesse, realmente teria os rios estariam todos transbordando, né? Mas infelizmente não tem. Lógico que de ano passado para cá, houve um grande aumento de volume de água, isso é verdade. Houve um acúmulo bom, mas ainda é pouco, é insuficiente para suprir a nossa necessidade. E se houver o desperdício, imagine o que vai acontecer no futuro. Em relação à produção e à conservação de alimentos, também é importante evitar o desperdício. Ou seja, coloque no prato só o que você vai comer, lembre que as pessoas passam necessidade. Então, não evite o desperdício de alimento também, isso também é importante. Tudo que precisamos fazer é entender que todos os lugares têm uma história, que outras pessoas já viveram nos locais onde vivemos hoje, que elas tinham relações com outras pessoas nesses locais, diferente de que temos hoje. E principalmente que é preciso aprender a respeitar as regras dos locais e a natureza. Continue a nossa regrinha. Cuide da natureza, que ela vai cuidar de vocês, certo? Na página 32, tem umas atividades para você fazer, certo? Vou deixar vocês fazerem, porque é bem facinho, tá certo? É uma exploração daquilo que a gente aprendeu, tá certo? A 32 e a 33, vocês vão fazer, certo? Caprichar na letra, fazer com atenção, ok? Assista a live novamente, se for preciso, né, ao vídeo, certo? Tire as dúvidas e faça as atividades. Essas atividades, como sempre nós estamos lembrando, vai ser cobrada no nosso retorno. Nós vamos verificar os livros, tirar o número para a gente verificar os livros e ver realmente quem acompanhou as aulas. Ah, tia, eu estava na casa da minha avó, não vai ver os livros. E aí? E aí você vai ficar com muita atividade para fazer as atividades, ou seja, para recuperar vai ser um pouco mais difícil. Então, o melhor é você começar a fazer agora. Se não começou, comece agora, o mais rápido possível, para que você possa ter um bom desenvolvimento, tá certo? Então, meus amores, foi isso. Recordamos um pouco sobre a natureza, né, os recursos da natureza que ela nos oferece, que vocês tenham aprendido um pouco mais, tenham relembrado, fixado o conteúdo. Fica com Deus e até a nossa